Pessoal, boa noite. Igual eu falei pra vocês que eu ia estar gravando um vídeo com a nossa revisão. Vocês até me desculpem a demora. Eu tive alguns imprevistos aí. Mas, vamos lá. Eu passei aquele questionário para vocês. Os que eu recebi, eu dei uma olhada. Eu não cheguei a corrigir um por um. Mas a maioria que eu vi aí estava certo. Então, vamos aproveitar o seguinte. Eu vou comentando questão por questão. E qualquer dúvida, mesmo depois de vocês terem visto aqui, nessa explicação que eu vou dar, vocês podem estar me perguntando. Vocês já estão acostumados com as minhas provas, vocês sabem que as minhas provas são fáceis. Fáceis assim, pela matéria que a gente viu aí, vocês sabem que eu não cobro nada além do que eu passei na revisão para vocês. Vamos estar trabalhando do mesmo jeito, apesar da gente estar tendo essas aulas aí à distância. Sei que tá bem chato aí para todo mundo. Não tá difícil só para vocês, tá difícil demais pra gente também, porque dar aula assim é péssimo. Eu pelo menos estou odiando, morrendo de saudade da nossa salinha apertada com todo mundo junto. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, tá? A primeira questão que eu coloquei para todo mundo aí foi o seguinte: diferencie queimaduras térmicas, queimaduras químicas, queimaduras de temperatura e queimaduras por eletricidade. Então, queimaduras térmicas são provocadas por fontes de calor. Então, qualquer coisa que a gente encoste, que esteja quente, conduza esse calor e queime a nossa pele, é chamado para a gente de queimaduras térmicas. Químicas, queimaduras por produtos químicos, tudo que contenha química. Queimadura de temperatura seria o quê? Mais ou menos a queimadura térmica, certo? São aquelas causadas por excesso de calor ou também de frio. Lembrando que o frio também pode causar queimaduras na nossa pele, tá? E a queimadura por eletricidade são aquelas por corrente elétrica. Então, queimaduras devido à eletricidade. Depois eu coloquei pra gente aí para dar uma diferenciada na queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Ah, mas você vai pedir para a gente fazer isso na hora da prova? Não sei, mas eu posso colocar para vocês caracterizarem cada uma e das características de cada uma. Então, a gente tem que saber o quê? Que a de terceiro grau vai ser mais grave que a de segundo, que vai ser mais grave que a de primeiro. Então, a principal característica da queimadura do primeiro grau: queimaduras superficiais, tá? Então, são queimaduras mais fáceis de ser tratadas. Queimaduras de segundo grau, ela também pode ser superficial, só que a extensão dela vai ser bem maior que a do primeiro grau. E ela pode também ser profunda, não tão profunda quanto a de terceiro. Ela é uma queimadura intermediária. Lembra que eu falei para vocês dentro de sala de aula? Ela fica no meio de campo, às vezes ela parece de primeiro, às vezes ela parece de terceiro, ela fica ali entre as duas. Mas ela chega a ocorrer a formação de bolhas, ela é bem mais grave que a de primeiro grau. E a queimadura de terceiro grau é aquela bem grave, aquela bem séria que a gente tem. Ela ocorre bem profunda e tem a destruição de nervos, distribuição de pele, distribuição. A gente começa a ficar louca falando sozinha. Então, ela tem a destruição, certo? Ela chega ao quê? A romper, ela atinge aí a derme, ela atinge nervos, ela atinge capilares. Então, ela é bem mais difícil de ser tratada. E lembrando também que uma característica da queimadura de terceiro grau, naquele momento da queimadura, ela é indolor. A pessoa não sente dor. Mas, durante o tratamento, quando está tendo a cicatrização, a regeneração de tudo ali, é uma das queimaduras mais dolorosas para tratamento. É um dos tratamentos mais dolorosos que a gente tem aí. A pessoa sente muita dor. Na terceira pergunta, gente, vocês sabem que eu falo rápido pra caramba. Então, assim, agora não tem nem jeito de vocês me pausar. Mas eu tô até falando assim mais rápido para também não ficar muito grande, não ficar chato de vocês assistirem. Porque assistir eu falando e olhando só pra minha cara não deve ser bom. Então, ó,
Cite 3 cuidados que a gente não deve realizar em caso de queimaduras. Então, é aquele que todo mundo vê aí, o vizinho falando, todo mundo dá palpite. Não colocar, por exemplo, não colocar pasta de dente, não colocar remédios naturais, que são o quê? Tem gente que amassa folha e coloca, tem gente que passa margarina. Não colocar de jeito nenhum panos secos. Lembra que a pele tem aderência, acaba grudando e descamando mais a pele aí pra gente. E não furar as bolhas, certo? Então, maneira nenhuma, furar as bolhas, que é uma maneira da pele regenerar e cicatrizar aí pra gente. Depois a gente tem aí, diferenciar as queimaduras leves de moderadas e graves. Quase a mesma coisa primeiro, segundo, terceiro grau. Então, queimaduras leves são queimaduras o quê? Mais superficiais e que não tem uma grande proporção. Queimaduras moderadas, ela também fica no meio termo, ela pode puxar para leve como pode puxar para grave. Então, moderada é aquela que pode ser que seja superficial, mas tem uma grande extensão, como pode ter sido mais profundo e ter uma menor extensão. E a grave é aquela queimadura de grande extensão e grande profundidade para a gente. Essa pergunta aqui é a número 5. Quando devemos realizar manobras de reanimação? Muita gente me perguntou. Então, assim, eu expliquei, mas eu não sei se deu para tirar a dúvida. Nessa pergunta, eu quero saber o quê? Quando que você deve realizar? Eu não quero que vocês me especifiquem qual manobra você deve fazer em qual caso, como que eu faço tal manobra, mas para que eu faço tal manobra? Não. Nessa daqui eu quero saber só quando. Então, quando que a gente deve realizar manobras de reanimação? Quando a vítima, quando a pessoa que a gente está atendendo, apresenta ausência de sinais vitais, ou seja, a pessoa está tendo uma parada cardíaca ou uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória. É nesse caso que a gente tem que realizar as nossas manobras de reanimação. A única que não se encaixa nesse perfil é a manobra de Heimlich, que é aquela que a gente faz no caso de engasgo. Então, a gente não espera a nossa vítima perder totalmente os sinais. Então, em caso da gente presenciar o quê? Um engasgo, a gente vê que a pessoa está começando a entrar em sofrimento para respirar, ela não consegue respirar, ela puxa o ar, ela entra naquele desespero. Se a gente deixar, é lógico, ela vai entrar numa parada respiratória. Então, antes disso acontecer, a gente já inicia a manobra de Heimlich ali, para evitar justamente ter essa parada. Na número 6, eu falei para vocês escolherem uma manobra de reanimação e explicar para ela, para mim, né? Explicar para ela não, né? Explicar como que ela deve ser executada. Podiam escolher qualquer uma. A de Heimlich, a respiratória, a cardiorrespiratória, a massagem cardíaca. Ficava ao critério de vocês. Escolhessem uma e explicassem. Coloca o paciente em tal posição, a gente pega e faz tantas massagens cardíacas, a gente pega e faz tantas insuflações. Era isso aí que era para vocês fazerem para mim. Só escolher uma e explicar como que a gente coloca o paciente, como que realiza, como que faz tudo aí. Só isso. Depois coloquei aí, cite 3 causas mais comuns de acidentes domésticos. Vocês também podiam escolher. Então, por exemplo, falta de segurança com equipamentos eletrônicos, no caso de idosos, ausência de equipamentos que ajudam eles, que é o quê? Um piso antiderrapante, um corrimão, corrimões nos banheiros. Vocês vão escolher o que vocês quiserem aí para mim. Deixar produtos químicos ao alcance de crianças. Isso daí ficava ao critério de vocês. Queria que vocês escolhessem 3 aí e falassem, só citassem para mim. Cite 3 medidas que a gente pode fazer, que a gente pode adotar para diminuir os riscos de um possível acidente. Então, o que a gente tem que fazer? Se estava faltando, então o que a gente vai fazer? Colocar. Então, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho aí, manter nosso local de trabalho organizado, muito cuidado ao manusear os pérfuro cortantes, agulha, bisturi, qualquer coisa que possa vir a cortar a gente, possa contaminar a gente.
Sempre o quê? Que a gente estiver cansado, não estiver dando conta de realizar qualquer procedimento, não é vergonha nenhuma, não realiza. Porque você pode realizar errado e acabar se contaminando ainda. Então, isso daí vocês iam escolher para mim e citar 3 aí que vocês quisessem aí. Depois coloquei aqui pra gente, ó, qual a importância de manter o carrinho de emergência sempre organizado e quem é o responsável por essa organização. Então, o carrinho de emergência, a gente tem ele em todo hospital, ele é um material de uso, um equipamento, né, de obrigatório, não existe uma unidade hospitalar que não tenha esse carrinho. Então, a importância de manter ele sempre organizado seria o quê? Quando a gente vai pegar uma medicação, pronto-socorro, atendimentos de urgência e emergência. Tempo é vida. Então, se a gente deixa bagunçado, a gente vai perder tempo procurando aquela medicação. Se ele está organizado, eu já sei onde está aquela medicação. Então, é só eu abrir e pegar. Então, a importância essencial da gente manter essa organização é o quê? Sempre ganhar tempo. A gente abre, pega e pronto. A gente não tem que procurar aquela medicação ou equipamento que a gente necessita ali naquela hora de urgência, certo? O responsável por essa organização é o enfermeiro ou o técnico, tá? O enfermeiro pode delegar essa responsabilidade aí para o técnico e ele ser responsável por essa organização. Todo carrinho de emergência, eu não sei se deu para vocês entenderem, que a gente não teve essa aula presencial, então não deu para me explicar muito bem para vocês. Todo carrinho de emergência, ele tem um lacre, certo? Então, aquele lacre, se ele for rompido, quem é responsável por essa organização tem que verificar se está faltando algum material, algum medicamento, e ir lá repor, colocar o lacre de novo. Então, esse lacre é justamente para a nossa segurança, por quê? Eu preciso da medicação tal. Eu vou pegar aqui no carrinho de emergência que está mais perto, depois eu reponho. Aí você vai e esquece. Na hora da emergência, a medicação não está lá. Então, esse lacre é justamente para ninguém utilizar a medicação e equipamento que existe lá dentro e depois, na hora de uma emergência, não ter lá. Outra coisa também, que é muito importante. Colocou o lacre e a gente vai só olhar na hora que precisar. Não. A gente tem que sempre que estar olhando o quê? Data de esterilização dos equipamentos, data de validade da medicação. Então, assim, mais ou menos de 7 em 7 ou de 15 em 15 dias. Se não tiver, dependendo do tempo de esterilização do material, tá, gente? Tem materiais que valem estéreis 7, tem materiais que valem estéreis 15, depende aí da unidade. Então, assim, dependendo desse tempo, a gente sempre coloca o quê? O calendáriozinho, digamos, entre aspas, para estar verificando esse carrinho. Então, a gente vai lá, rompe esse lacre, abre, confere tudo, troca os materiais que já venceram para a esterilização, coloca lá de novo, confere a medicação, se as datas de validade estão todas certinhas, vai lá, se tiver alguma que não está, coloca, se tiver sido usado, repõe, tá? Então, esse carrinho de emergência, ele sempre está sendo verificado aí, porque ele é muito importante no atendimento, tá? Principalmente pronto-socorro. O que acontece no pronto-socorro? É aquela correria, entra um paciente, sai outro, às vezes até chega a faltar medicação, dependendo do fluxo de pacientes. Depois eu coloquei para vocês para que serve o carrinho de emergência. Então, o carrinho de emergência seria o quê? Como se ele fosse um armário portátil, que fica de fácil transporte, tá? Então, esse carrinho de emergência, ele tem lá os materiais, os equipamentos que a gente precisa para um atendimento de urgência e de emergência, um atendimento de parada, que não deixa de ser um atendimento de urgência, tem as medicações que a gente necessita também para esses atendimentos. Então, ele é o quê? A nossa mãe durante o atendimento. Então, vocês podem ter certeza que ele vai ser, sim, de suma importância para a gente realizar esse atendimento. Sem medicação, sem equipamento, sem aparelho. Como é que a gente realiza? Então, todo o material, geralmente, que a gente precisa para estar realizando esses atendimentos,
a gente vai achar nesse carrinho de emergência. Por isso que é sempre importante estar mantendo ele organizado. Depois coloquei aí pra gente: cite 3 acidentes de trabalho que podem acontecer com um técnico de enfermagem. Vocês vão colocar para mim o que pode estar acontecendo. Também ficaria a critério de vocês. Acidentes com material perfuro-cortantes, contaminação por causa de uso de roupas erradas. Então, o enfermeiro vai lá, em vez de ir com o técnico vai lá, em vez de ir com o sapato fechado, vai com o sapato aberto. Acaba espirrando sangue, se contamina. Uso errado de EPIs, falta do uso de EPIs. Então, vocês iam escolher aí para mim o que vocês quisessem. Depois coloquei aí, por último, como você orientaria o seu grupo a se prevenir para que não aconteça nenhum acidente. Igual eu falei para vocês, às vezes as pessoas usam EPI ou não usam EPI por falta de conhecimento. Então, se você vê alguma coisa errada, não que você vai chamar a atenção, mas converse com o seu colega de trabalho. Olha, fulano, eu vi que você está com equipamento assim, 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 ou então eu vi que você está fazendo tal procedimento sem equipamento. Igual eu explico muito para vocês dentro de sala de aula. Os mais velhos de casa aí acham que não acontece. Então, você vai ver muita gente fazendo procedimentos com material perfuro-cortante, com secreções, sem uso de luva. Então, assim, às vezes não adianta a gente avisar. Mas se vocês verem alguma coisa errada e ver que a pessoa está fazendo por falta de conhecimento, avisem. Porque isso aí, igual eu falei para vocês, a gente sabe que muitas pessoas fazem por ignorância. E outras fazem por falta de conhecimento, certo? Então, vocês vão orientar uso de EPIs, vocês podem orientar o quê? Às vezes, em algum procedimento, vocês vão ver que muitos pacientes, igual eu já contei várias passagens minhas, né? Várias pessoas ainda não têm a segurança de fazer certos procedimentos, ou até mesmo não têm o conhecimento, tá? Então, vocês vão o quê? Sempre ajudar a equipe de vocês para vocês terem um bom desenvolvimento aí nesse trabalho. Porque não adianta a gente pensar que a gente vai trabalhar sozinho porque não tem jeito. A gente não dá conta. Então, a gente tem que contar com a nossa equipe. Se a gente não tem uma equipe boa, se a gente não confia na nossa equipe, nosso trabalho não vai render. Nosso trabalho vai ser péssimo. E outra coisa, a gente não está lá para competir. A gente está lá para atender bem o nosso paciente. Ah, não, mas que você está falando assim, realmente, você falando parece que é lindo. Não, gente, não é lindo. Tem a competição? Tem. Tem as pessoas que estão lá para receber o salário e ir embora no final do mês e não estão nem aí para o paciente? Tem. Então, não vamos deixar que essas pessoas que prestam um mau serviço influenciem a gente. A gente não precisa prestar um mau serviço porque tem uma pessoa que trabalha comigo que presta, tá? Então, sejam o quê? Sempre a boa influência, nunca má. Porque todo lugar tem o quê? O que não quer trabalhar, o que delega o serviço para outro, o que faz mal feito, o que faz de qualquer jeito, o que faz errado. Viu um erro? Corrija o erro. Por quê? Não é a competição com o seu colega. É o paciente que vai arcar com a consequência daquele erro ou daquele atendimento mal prestado, certo? Então, gente, espero que tenha dado para tirar um pouquinho das dúvidas aí de vocês. Sei que, assim, é muito ruim. Eu falei bem rapidinho sobre todas as etapas, né, todos os tópicos que eu passei para vocês. Mas qualquer dúvida, igual eu falei para vocês, estou à disposição, tá? A prova vai ser online, vocês vão estar podendo consultar o material. Então, assim, com certeza as perguntas não vão ser iguais. Mas são todas baseadas nesse assunto aí que eu falei para vocês, tá bom? Que isso tudo passe rápido e já a gente esteja de volta todo mundo junto lá, tá bom? Obrigadão pela atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição de todo mundo aí.